Olá, mais uma vez eu aqui, Laísa Soares, cofundadora do Instituto Nacional Vida Saudável, que é responsável aí pelo método START de desintoxicação e emagrecimento e também organizou aí os congressos de saúde que foram os maiores do Brasil todo, tá ok? Hoje, esse vídeo aqui é uma continuidade do vídeo anterior, onde a gente conversava um pouco sobre os 3 passos importantes na sua alimentação para você perder medidas, ganhar saúde e, claro, entrar naquela sua calça favorita. Mas eu não vou falar de calças hoje. Hoje eu vou falar de um ponto específico sobre grãos. Hoje eu quero mostrar para você por que você não precisa comer grãos. Ou, na verdade, porque, em outras palavras, os grãos podem sim estar atrapalhando o seu emagrecimento saudável ou até mesmo engordando você sem que você saiba. Inclusive os grãos integrais, tá? Porque apesar do status de alimento extremamente saudável que os grãos ganharam hoje, né, no mundo atual, uma dieta equilibrada, na maioria dos casos te vendem que uma dieta equilibrada é aquela que é composta de grãos. Então você tem dezenas de barrinhas de cereais, de granolas e afins que giram em torno dessa ilusão de que os grãos são necessários e importantes para a sua nutrição. Mas não é essa bem a verdade não, tá ok? Por que eu digo isso? Para começar, o que tem de tão especial em grãos? Bom, se você quiser fibras, você come vegetais, verduras, né, tomate e tal, frutas, você encontra bastante fibra nesses alimentos. Se você quer antioxidantes, você tem certeza que esses alimentos que você está escolhendo são coloridos. Você vai ter antioxidante, especialmente em alimentos vermelhos, roxos e assim vai. Se você quer bons carboidratos da sua alimentação, de novo, verduras, frutas são ali repletas de bons carboidratos, ainda vem com todo esse pacote que a gente está conversando aqui. Então, na verdade, os grãos não são necessariamente importantes na sua alimentação. Até porque os seres humanos eles viveram por dezenas de milhares de anos sem a necessidade ou sem a presença de grãos na alimentação, sem o advento da agricultura em grande escala na sua alimentação. E se a gente vivia muito bem antes da existência desses grãos na nossa alimentação, eu acredito que não tenha razão nenhuma para que você consuma eles ainda hoje. Ainda mais quando você pensa nos antinutrientes, nas substâncias que os grãos contêm para justamente retardar ou atrapalhar o seu processo de digestão. Porque grãos não foram feitos para ser digeridos. A defesa natural deles é de tal forma, substâncias de que tal forma eles consigam passar pelo seu trato digestivo o mais ileso possível e se tornarem as plantas que eles foram destinadas a ser, tá? Inclusive, existem até descobertas arqueológicas que apontam que os seres humanos que viviam antes do advento da agricultura de larga escala, antes dos grãos se tornarem a principal fonte de alimento, eles tinham indicadores de saúde melhores do que os seres humanos pós-agricultura. Que tipo de indicadores? Por exemplo, eles tinham uma altura média maior. Então é fácil perceber que a altura é um indicador de saúde. Se você tem problemas de saúde, dificilmente você vai crescer muito bem. Então crianças que têm problemas de saúde crescem pouco. Momentos da história humana em que existia escassez de alimento, você identifica seres humanos mais baixos e assim por diante. Então indicadores como altura, a presença de cáries, de tártaro, doenças bucais, desgastes nos ossos, tudo isso a gente consegue encontrar muito mais em seres humanos depois da agricultura do que nos fósseis encontrados de seres humanos pré-agricultura. Além disso, todos os supostos benefícios dos grãos, que os estudos indicam que grãos têm, são de estudos que comparam grãos integrais com grãos refinados. Então, para quem não entende a diferença, vamos pegar primeiramente o que é grão, né? Então a gente está falando de grão, a gente está falando de trigo, a gente está falando de arroz, a gente está falando de milho, soja, aveia, centeio, cevada. Isso são grãos. E claro, quando você compara um cereal integral, né, um grão integral que não foi modificado, que não foi lapidado, não foi retirado toda a sua casca, que é um alimento mais integral, mais parecido com a forma como ele é encontrado na natureza. Quando você compara a um grão refinado, quando você compara arroz integral com arroz branco, por exemplo, é claro que o integral vai ter benefícios sobre o refinado. Isso não significa que comer grão, em primeiro lugar, tem algum benefício comparado com quem não come grão. Então esse estudo ainda a gente não tem alguma coisa que comprove que comer grãos é melhor do que não comer grãos nesse sentido. Nenhum estudo indica isso.
tá? A maioria dos estudos comparam um com o outro e, claro, um grão integral é menos pior do que um grão refinado. Mas, além desses antinutrientes, você nem precisa acreditar muito no que eu estou falando. Basta saber que grãos são basicamente carboidratos. Se você assistiu o último vídeo que a gente conversou, os carboidratos, ou a quantidade de carboidratos que você ingere está diretamente ligada à velocidade dos seus resultados em termos de emagrecimento saudável. Se você deseja emagrecer com saúde o mais rápido possível, de uma maneira eficiente, a minha sugestão é que você faça o teste. Tire da sua alimentação os grãos durante algumas semanas e não se preocupe que isso não é perigoso. Eu não estou te falando para você tomar nenhum tipo de veneno, eu não estou falando para você ficar em jejum, eu não estou falando para você parar de tomar água, eu não estou falando nada que estremeça a sua saúde ou que abale a sua saúde. Estou falando para faça o teste, retire esses grãos, retire esses carboidratos que podem ser justamente o excesso de carboidrato ou as substâncias que provocam intolerância, porque sim, alguns grãos provocam problemas como inflamação, problemas como intolerância, alergias, e a gente nem se dá conta, né? O glúten, por exemplo, em especial, é algo que muita gente tem uma certa sensibilidade e não sabe, não precisa ser celíaco para ser afetado pelo glúten, tá? Então faz o teste você. Tira esses carboidratos e observa a velocidade com que você passa a ter mais bem-estar. Não só desinchar, se sentir mais confortável na própria pele, mas também se sentir bem, tá? Esse é meu convite para hoje. Se você tiver mais dúvidas sobre grãos, tiver mais perguntas, tiver a sua opinião sobre esse assunto, deixa aqui no comentário que eu vou adorar ler, eu vou responder o máximo possível, eu estou sempre de olho no que você tem a dizer, tem a perguntar aqui para o INVS e a gente se vê no próximo vídeo.